Glória a Jesus. Eu saúdo os santos com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. De pé como estamos, amados, vamos assim estarmos meditando na palavra de Deus, amado, nessa noite de poder, de vitória, na presença do Senhor Jesus. Eu convido a todos os santos a estarem abrindo a palavra de Deus em 2 Crônicas, capítulo 32. Iremos ler o verso 7 e o verso 8, para a honra e a glória, a majestade e adoração do Senhor, o Todo-Poderoso, aquele que está presente neste lugar, amado. Abre a palavra de Deus em 2 Crônicas, capítulo 32, apenas o verso 7 e o verso 8. Palavra do Pai para o meu e para o teu coração. Palavra rema, palavra revelada do coração de Deus para o coração da sua igreja, amado. E assim nos diz a santa, a inerrante palavra de Deus: esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas batalhas. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Oremos assim: soberano eterno, maravilhoso Rei da Glória, Senhor presente em nosso meio, eu quero render-te graça, ó Pai, nessa noite, ó Pai, em que o teu Santo Espírito, ó Pai, nos atrai para a tua casa, ó Pai, para estarmos aqui na coinonia, ó Pai, louvando, bendizendo, engrandecendo o teu santo nome. Eu te peço, ó Pai, te utiliza da tua palavra, ó Pai, e fala poderosamente, ó Pai, aos nossos corações, ó Pai. Ministra algo, ó Pai, poderoso, ó Pai, no coração de cada filho, de cada filha tua que aqui está, ó Pai, neste lugar. Faz isso, ó Pai, pois nós te suplicamos e já te agradecemos pela graça alcançada, vindoura do teu altar, em nome do Senhor Jesus. E só para a glória de Jesus eu posso ouvir um amém, igreja? Podei tomar assento, amado, diante da presença do Senhor. Exaltado e engrandecido seja o santo nome do eterno, do soberano Deus, amado, ao qual estamos adorando na beleza da sua santidade, louvando a Ele, amado, dizendo que Ele é bom, que Ele é majestoso, que Ele é poderoso e que Ele ainda continua o mesmo, amado. O que operou no passado é o que opera nos dias atuais, porque Ele é um Deus imutável, amado. Conta-nos a palavra de Deus, amado, que o rei Ezequias, amado, quando ele assume o trono, quando ele senta-se naquele lugar de destaque, de honra que o Senhor lhe tinha lhe concedido, amado, ele planta no seu coração o desejo ardente de reparar a casa do Senhor, de reconstituir, de fazer coisas novas, de assim estar organizando, colocando tudo no seu divino lugar. O rei Ezequias, ele sai trazendo ânimo. O rei Ezequias, ele sai trazendo, amado, um ânimo dúbio no coração de cada um daqueles que estavam ali envolvidos com a obra do Senhor, amado. Ele ali sai contagiando, amado, com aquela alegria que provinha dos céus, que estava no seu coração, aos levitas, aos sacerdotes, a todos aqueles que estavam ali com uma função dentro da casa do Senhor. O texto em apreço, amados, os versículos anteriores vai nos dizer que o rei Ezequias, ele começa a reconstituir, ele começa a refazer, ele começa a trazer um novo dentro da casa do Pai, amado. Ele começa a fazer algo lindo, ele começa o seu ministério, ele começa assumindo aquele reinado de forma maravilhosa, magnífica, buscando de Deus orientação, buscando de Deus, amado, encorajamento para assim fazer a obra do Senhor. Ele sabia que era Deus que tinha lhe posto naquele lugar, e ele sabia que ele tinha algo para fazer para Deus, amado. Mas o interessante é que o texto vai nos dizer, amado, que na mesma época existia um rei por nome de Senaqueribe, o rei da Síria. Esse rei, amado, ele tinha a sua fama como um rei, amado, pelo qual ele de uma certa forma oprimia outras nações. Ele cobrava altos impostos, amados, ao fio da espada, amado, impondo medo. Ele ali muitas das vezes, amado, ele saqueava, ele muitas das vezes oprimia nações menores.
era um rei que tinha, amado, por sobrenome maldade, amado. A Síria, ela é especialista em torturas diversas, amado. E muitos temiam o rei Senaqueribe, muitos temiam o seu reinado. Mas a Bíblia vai nos dizer, amado, que quando Ezequias, o rei Ezequias, ele assume o lugar que Deus tinha lhe colocado como rei, amado, ele decide no seu coração não mais pagar aqueles altos impostos que a Síria assim cobrava. E quando este ato que Ezequias assim determinou chegou no conhecimento de Senaqueribe, Senaqueribe assim levantou-se do seu trono com toda a arrogância que ele tinha no seu coração, e ele decidiu destruir Judá, Jerusalém. Ele decidiu aniquilar aquela nação, amado. Mas a Bíblia vai nos dizer, amado, que quando o rei Ezequias, ele ouviu dos feitos, ele ouviu de todos os planejamentos de Senaqueribe que ele tinha colocado no seu coração para trazer destruição para Judá e para Jerusalém. Senaqueribe ainda, amado, ele prepara todo o seu exército, ele ali coloca toda uma estratégia de guerra para assim aniquilar aquele povo, amado. Então Ezequias, nos diz a palavra de Deus, que Ezequias, para tentar aplacar um pouco a ira de Senaqueribe, ele envia para ele, amados, ouro, prata, ele envia para ele, amados, especiarias para tentar fazer com que aquele homem freasse e desistisse daquele algo que ele tinha plantado no seu coração. Mas mesmo assim a palavra de Deus nos diz que o ouro, que a prata enviado pelo rei Ezequias a Senaqueribe não foi suficiente. Aquele homem estava decidido a destruir aquele povo. Aquele homem estava decidido no seu coração a trazer a destruição para Judá e Jerusalém. E também a palavra de Deus vai nos afirmar que Senaqueribe, ele saiu marchando uma cidade após outra de Judá, ele foi destruindo. Uma após outra ele foi, amado, saqueando, queimando, trazendo cativos, amado, trazendo, amado, morte, medo, sofrimento, amado. E a cada vez mais ele estava se aproximando de Jerusalém. E muitos, com certeza, via aquela destruição, tomava conhecimento e chegava diante de Ezequias e dizia: Ezequias, Senaqueribe está se aproximando. Toda cidade que ele vai passando por ela, ele vai destruindo, ele vai trazendo o terror. A Bíblia vai nos dizer, amado, que numas anotações chamada Prisma de Senaqueribe, foi encontrado por alguns arqueólogos, amado. E naquelas anotações, Senaqueribe assim, ele descreve que já tinha destruído 46 cidades de Judá, que ele estava se aproximando de Jerusalém. Nesse prisma de Senaqueribe vai nos dizer, esse manuscrito encontrado nos diz que ele assim configura Ezequias como ele estava prendendo ele dentro de uma gaiola, que ele estava ali oprimindo, cercando ele, amado. Ele começa a descrever toda a maldade que ele tinha plantado no seu coração em relação ao que ele estava fazendo e o que ele pretendia fazer. A Bíblia vai nos dizer, amado, que quando Ezequias ele ouve daqueles feitos, daquelas maldades que Senaqueribe estava fazendo naquelas cidades de Judá, Senaqueribe assim, amado, chegando e se aproximando cada vez mais, com todo o terror, com tudo aquilo, amado, que ele tinha plantado em fazer, em destruir. O rei Ezequias, ele toma um posicionamento. A Bíblia vai nos dizer, amado, que ele começa de uma certa forma a fortalecer os muros de Jerusalém. Ele começa, amado, a se preocupar com o percurso das águas. Ele começa a se preocupar, amado, com a fortaleza, com os muros. E ele começa ali, amado, naquele pouco tempo que ele tinha, revisar toda aquela estrutura, refazer, fortalecer. O que me faz entender, amado, é que a cada dia eu e você, nós outros, devemos nos preocupar em fortalecer os nossos muros espirituais, em fortalecer a nossa estrutura espiritual. Porque o inimigo de nossas almas, amado, ele não cessa. O inimigo de nossas
graça, mas ele não para, ele marcha incessantemente contra a minha, contra a tua vida, buscando a quem possa tragar, buscando a quem possa destruir. Mas eu e você temos revelação do Espírito Santo de Deus, para cada dia estarmos fortalecendo os muros, amado, a cada dia enchendo este muro com graça, com unção do Espírito Santo de Deus, com fortaleza vindoura do alto, amado, a cada dia fortalecendo esses muros espirituais, amado, com tudo aquilo que o Senhor tem nos concedido. Ezequias, ele começa a fortalecer os muros, ele começa a mudar o percurso das águas, para que assim você pudesse estar preparado para aquela grande batalha que iria acontecer. Eu digo que nós estamos numa batalha espiritual, amado. Eu digo que nós estamos enfrentando guerra espiritual. Todos os dias enfrentamos, amado. Mas é debalde, porque o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, amado. Ele chega dizendo a sua palavra: pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque o Senhor ainda guerreia nossas batalhas. A Bíblia vai nos dizer, amado, que Senaqueribe, ele chega, depois de ter destruído todas as cidades de Judá, ele chega em Jerusalém, e ali, amados, ele envia um dos seus mensageiros, enviar uma carta a Ezequias, amado. E naquela carta que ele envia a Ezequias, amado, ele ali, amado, com toda a sua arrogância, com toda a sua prepotência, ele começa a afrontar não só a Ezequias, mas o Deus que Ezequias servia e adorava, amado. Eita, mexeu com você, mexeu com Deus, amado. Tu és a menina dos olhos de Deus. Deus, ele peleja por ti, amado. Quando Ezequias, ele ouve de tudo aquilo que Senaqueribe estava praticando, ele reúne toda a congregação e ele começa a trazer calmaria para aquele povo. Ele diz: esforçai-vos, tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria. Ele diz: olha, com ele está o braço de carne, mas conosco está o Senhor dos exércitos, está o Deus Todo-Poderoso. Com ele pode estar a ferramenta, a espada, com ele pode estar o escudo, com ele pode estar a força humana, mas conosco está aquele que não perde uma batalha. Com ele pode estar o entendimento, o intento humano, mas conosco está um Deus todo-poderoso, que está à nossa frente, guerreando, batalhando e vencendo. Ei, amado, não tem mais. Eu não sei o afronta, eu não sei o que estás a passar, eu não sei a luta que estás a enfrentar, mas o Senhor dos exércitos está contigo, amado. O Senhor não te abandonou nesta batalha, o Senhor está guerreando por ti, o Senhor está à frente como um general de guerra, guerreando e pelejando pela tua vida. Ezequias assim traz ânimo para aquele povo descansa nas palavras de Ezequias. Aquele povo cria no seu coração a certeza de que Deus iria pelejar. Você crê que Deus vai pelejar? Você crê que Deus, ele vai pelejar por ti? Eita! Quem vence as tuas batalhas é o Todo-Poderoso, amado. Um gigante se levanta, começa a afrontar o exército Deus vivo. Eita, o menor da casa de Jessé. Ele disse: quem é esse incircunciso que está afrontando o exército do Deus vivo, que está afrontando ao meu Deus? Ele disse: eu irei pelejar com ele, e vou mostrar a ele que o meu Deus, ele faz. Eu vou mostrar a ele que o meu Deus, ele não aceita afronta. Eu vou mostrar a ele, esse incircunciso, que o meu Deus, ele é poderoso. Alguém tem que conhecer o tamanho do teu Deus. Alguém vai conhecer o poder do teu Deus, amado. A Bíblia vai me dizer, amado, que Davi, ele foi à batalha, amado, apenas com algumas pedrinhas, amado. Mas alguém pode dizer: mas como é que ele iria vencer aquela batalha
com aquelas pedrinhas, com aquele alforje, mas não era Davi que iria vencer, era o Deus de Davi que iria vencer aquele gigante, amado. O gigante já caiu por terra, tu crê, amado? O gigante já caiu por terra, porque o Senhor está pelejando esta batalha por ti. O Senhor está mostrando a alguém que Ele é Deus na tua vida. O Senhor está mostrando a alguém, amado, que tu continua sendo a menina dos olhos dele, amado. Aquietai-vos e sabei que Ele é Deus na tua vida, amado. Aquietai-vos e sabei que Ele é na tua história. Senaqueribe ali estava com toda a arrogância do seu coração, com toda a prepotência, marchando contra Jerusalém com 185 mil soldados, amado. Humanamente falando, amado, era impossível de Ezequias vencer aquela batalha. Humanamente falando, amado, era uma batalha ganha já por Senaqueribe. Mas isso humanamente falando. Mas quando Deus entra no negócio, o negócio fica diferente, amado. Quando Deus entra na peleja, eita, amado, Ele muda a expectativa, Ele muda o trajeto, Ele muda tudo para te dar vitória. 185 mil soldados preparados, homens esses que não sabiam o que era perder batalha, porque até então não tinham provado o poder desse Deus grande que tu estás adorando a Ele nesta noite, amado. A Bíblia vai nos dizer, amado, que Senaqueribe ele envia uma carta, amado, para afrontar Ezequias, para afrontar o Deus que Ezequias servia. E aquele mensageiro em alta voz, ele começa a ler aquela carta, ele começa a ler aquelas afrontas, e ele começa a dizer: olha, povo, não vos deixei enganar por Ezequias, e nem por esse Deus que ele serve, porque ele não vai poder vos livrar da mão de Senaqueribe. Ele ali estava dizendo a mentira de Ezequias, quando ele disse que esse Deus vai livrar vocês. Senaqueribe é forte, Senaqueribe é poderoso, ele já destruiu outras cidades e também vai destruir Jerusalém. Ei, amado, mas eu digo nessa noite que é mentira de Satanás quando ele tem te dito que essa batalha está perdida. É mentira de Satanás quando ele te diz que não tem mais jeito. É mentira de Satanás quando ele diz que não tem mais condição. É mentira de Satanás quando ele diz que você não vai ver a tua vitória. É mentira de Satanás, ele é o enganador, amado. O Senhor nesta noite ele está dizendo: a última palavra provém de mim. A última palavra que tem valor na tua vida provém dos céus, e tu crê que é palavra de vitória, amado. Creia tão somente. Alguém disse a Jairo: Jairo, não incomode mais o mestre, a tua filha já está morta. Jairo, não tem mais jeito, não tem mais solução. Jairo, desiste. Quando a tristeza quis tomar o coração de Jairo, Jesus olhou para ele e disse: Jairo, não temas, crê somente, Jairo. Jairo, não temas, porque eu estou presente, e quando eu estou presente o milagre acontece. Jairo, não temas, porque eu ainda não dei a última palavra. Creia tão somente, anima a tua alma e o teu coração, que o Senhor ele está pelejando, amado. Eita, ele está pelejando. O nome dele é Senhor dos Exércitos. Tu crê, amado? Tu crê que o Senhor está pelejando? Tu crê que o Senhor está nessa peleja? Eita, certa feita, quando amado Josafá, ele estava para enfrentar uma tremenda batalha, ele estava ali também em situação parecida com a de Ezequias, amado. Sabe o que foi que Josafá fez? Quando alguém disse a ele: olha, grande rei Josafá, uma grande multidão vem contra ti da além do mar. A priori ele temeu, mas depois ele plantou no seu coração jejuar, orar, clamar, levantar diante de Deus, suplicar, entregar aquela batalha nas mãos do Senhor, amado. É o que o Senhor está te dizendo nessa noite: entrega a Ele, entrega a afronta a Ele, entrega estes perseguidores a Ele, entrega essas palavras que tem te deixado triste, entrega a Ele. Entrega, porque o Senhor ele há de pelejar por ti.
Josafá disse: a partir de hoje ninguém come, ninguém bebe, até Deus nos responder. Ele sabia que a batalha era grande e necessitava de muita oração, de muito clamor. Eita, amado, estamos vivendo em tempo que o inimigo tem pelejado, ele tem circulado nas nações, espíritos malignos de enfermidade têm sido dissipados, vidas têm tombado na terra. Ei, amado, é tempo da igreja pelejar, é tempo da igreja clamar, é tempo da igreja levantar as mãos e dizer: Deus está conosco, Deus é a nossa cura, Deus é a nossa vitória, Deus é o nosso baluarte, Deus é a nossa bandeira de vitória. Não tem mais. Eita, se tem enfermidade, levanta a tua mão, porque Ele ainda é Jeová Rafá, Ele ainda sara, Ele ainda cura. Repreende e recebe cura da parte do Mestre, amado. O Senhor não mudou, Ele é o mesmo. Deus, Ele envia a resposta para Josafá. Ele usa o rei, Ele usa o profeta, e o profeta diz: não tema, Josafá, porque nesta peleja não tereis de pelejar. Tu está crendo, amado? Tu está crendo? Nesta peleja não tereis que pelejar. E o que é que eu tenho de fazer, Senhor? Parai, ficai quieto, ficai quieta, e vede o grande livramento do Senhor. Deus é livramento nessa noite. Deus nessa noite está tomando para Ele a batalha, e a vitória é tua, em nome de Jesus, amado. Senaqueribe, ele começa a ler aquela carta de afronta. Ele começa a dizer: Ezequias está mentindo, o Deus dele não pode livrar vocês das minhas mãos. O Deus dele não pode, porque eu já destruí 46 cidades de Judá, e eu vou destruir também Jerusalém. Aquelas afrontas em forma daquela carta, em forma de afrontas, escritas por Senaqueribe, elas chegaram nas mãos de quem, pastor? Do rei Ezequias. Presta atenção. Olha o que é que o Senhor Espírito Santo de Deus está te dizendo nessa noite. Quando Ezequias leu aquela carta cheia de afronta, cheia de palavras, amado, negativas, palavras que ali estavam contrário àquilo que Deus tinha lhe dito. Mas o que é que Deus tinha dito a Ezequias, pastor? Quando Ezequias começou a orar, o Senhor disse a Ezequias: Ezequias, Senaqueribe não vai entrar, ele nem sequer uma flecha ele vai lançar, pelo mesmo caminho que ele chegou, ele vai voltar. O Senhor ali estava dizendo a Ezequias: eu sou livramento dentro de livramento. Tu está entendendo, amado? Eu sou livramento dentro de livramento, Ezequias. Pelo mesmo caminho que ele veio, ele vai voltar. Nenhuma flecha vai ser lançada. Deus está dizendo: eu é que cuido de ti, eu sou a tua fortaleza, eu sou o teu socorro bem presente no momento da angústia. Porque tu temes, porque tu choras, porque tu fica desesperado, porque tanta angústia no teu coração. Se eu cuido de ti, nos mínimos detalhes eu cuido da tua vida. Ezequias, ele pega aquela carta cheia de afronta, e o que é que ele faz? Ele dobra o seu joelho e apresenta aquela carta a Deus. Você está entendendo? Pega toda essa afronta, pega todas essas palavras que o inimigo tem lançado, dobra o teu joelho e apresenta a Deus. Deus há de tomar conta. Ele disse: pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, amado. Apresenta diante de Deus essas afrontas, apresenta diante de Deus essas calúnias, apresenta diante do teu Deus, que Ele há de julgar a tua causa e te dar vitória. A Bíblia vai nos dizer, amado, Ezequias, ele ora,
ele leva aquela carta diante de Deus, mas ele confia no Deus que tinha dito que pelo mesmo caminho que Senaqueribe veio, ele iria voltar e nenhuma flecha iria ser lançada contra ele. Deus já tem falado ao teu coração. Deus já tem te dito que cuida de ti. Deus já tem te dito que é proteção na tua vida, que é aquele que fecha a cova, que é aquele que fecha a boca do leão. Ei, amado, podem até te lançar, amado, numa fornalha de fogo ardente e aquecida várias vezes, mas nenhum fio do teu cabelo vai se queimar, porque Deus é contigo, amado. Deus é contigo, não te esquece. A Bíblia vai nos dizer, amado, que quando Ezequias apresenta aquela afronta a Deus, Deus recebe e entra em ação. Tu crê que Deus está entrando em ação? Do outro lado dos muros estava Senaqueribe com 185 mil soldados, preparados para a batalha, preparados para destruir Jerusalém, preparados para destruir o rei Ezequias e todo aquele povo, preparado para fazer coisas terríveis. Mas Deus, ele ainda cuida de mim, cuida de ti, amado. A Bíblia vai nos dizer, amado, que durante uma noite, basta só uma noite para Deus mudar o quadro. Basta só alguns segundos para Deus mudar a situação. Dos altos céus, o Senhor envia, sabe quantos anjos? Apenas um. Eita, que Deus grande e poderoso, que Deus tremendo. Deus dos altos céus, ele envia um anjo. Aquele anjo desce no arraial dos sírios, amado, e mata 185 mil soldados de Senaqueribe. Deus faz, Deus dá livramento, Deus opera, Deus, ele se responsabiliza pela tua vida. 185 mil soldados mortos por apenas um anjo. Quando Senaqueribe acorda pela manhã, sai da sua tenda, com todo o seu orgulho, com toda a sua prepotência, ele olha em volta, amado, e o que é que ele encontra? 185 mil soldados mortos. Ele entra em desespero, amado. Ele pega o que lhe pertence rapidamente e foge. Se cumpriu a palavra que o Senhor tinha dito a Ezequias: pelo mesmo caminho que ele veio, ele vai voltar e não vai lançar uma flecha. Deus, ele faz. Deus se responsabiliza pelo que ele fala na tua vida. A Bíblia vai nos dizer, os manuscritos bíblicos, que Senaqueribe, ele volta para a Síria. Dias depois estava ele no templo daquele Deus com D minúsculo, pelo qual ele orava, pelo qual ele confiava, pelo qual ele se prostrava. Aquele homem idólatra estava lá, naquele templo, daquela entidade chamada Misroque. E a Bíblia nos diz que 2 filhos de Senaqueribe entraram dentro daquele lugar e tiraram a vida daquele homem chamado Senaqueribe, amado. Mexeu com você, mexeu com Deus, amado. Mexeu com a tua vida, está mexendo com Deus vivo, amado. A Bíblia vai nos dizer, amado, que aquele homem tem a sua vida ceifada. Aquele homem prepotente e arrogante, ele tem a sua vida ceifada pelos seus filhos, amado. E ali o Senhor mostra que ele faz, que ele opera, que ele é Deus de livramento, amado. Apresenta tudo a Deus e não temas, porque o Senhor é contigo para te livrar, para te guardar, para te dar aquilo que deseja o teu coração, se estiver segundo o coração dele. Tão somente descansa e confia em Deus, amado. Que Deus assim aplique essas palavras no meu e no teu coração, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Fica de pé, igreja, louvando
e bendizendo o santo nome do eterno Mestre. Queremos aqui glorificar o nome santo do Senhor Jesus por tudo quanto o Senhor tem operado em nossas vidas, amado. Deus Emmanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai.